Olá, meu nome é Jéssica, meu RU é 1077319. Eu sou do polo da Uninter aqui de Fazenda Rio Grande, Paraná. Estou aqui para apresentar meu estágio supervisionado em diferentes contextos. Eu escolhi o tema Dicas para pais, o que fazer com as crianças dentro de casa. Então, a universidade escolheu essa proposta para nos auxiliar em plena pandemia, devido ao final do nosso período, né, de faculdade. E a proposta é de estar fazendo o estágio online. A pandemia que encontra-se no nosso país e ao redor do mundo, as famílias, todos, na verdade, tiveram que adotar várias medidas sanitárias segundo a OMS, né, que é o distanciamento social, evitar ficar saindo de casa, quando sair protegido, com máscara, o uso de álcool em gel. Então, virou a rotina de todo mundo. Então, o que eu venho trazer são dicas para os pais que estão dentro de casa, porque temos pais que estão dentro de casa com os filhos, outros que não conseguiram parar, porque tem muitos lugares que estão na linha de frente, então, mercados, hospitais, todos os envolvidos, né, que estão na linha de frente, então não tem como parar. Então, tem uma dificuldade, sim, dos pais, tanto os que estão dentro de casa quanto os que estão trabalhando, a entrar nessa rotina das crianças por estarem dentro de casa e não ter aquela vivência em sala de aula, né? Então, muitas escolas estão mandando materiais, estão dando apoio online, mas sabemos que muitas famílias não têm acesso. O ensino público está tentando se reinventar, mas é um pouco mais difícil porque depende de muita coisa. Então, assim, sabemos que tem muitos alunos que estão conseguindo, né, ter a rotina de estudos, apesar de não ser a mesma, o mesmo conhecimento, né, adquirido, mas estão ali engajados, os pais engajados, mas sabemos que tem muitas famílias que não têm essa oportunidade. Então, às vezes, tem muitas escolas que estão tentando se reinventar e tentar levar até o material para a família que não tem um acesso à internet, não tem uso de celular, de tecnologia. Então, a gente precisa cada dia se reinventar. Precisamos sair do mundo só tecnológico, de deixar a criança ali só à frente de uma TV, de um computador, de um celular, e achar que tá tudo certo e cada um tá ali com seu celular e esquecer que a criança precisa da interação, da conversa, das atividades, ela tem que se movimentar, ela precisa disso pro desenvolvimento cognitivo dela. O desenvolvimento cognitivo da criança, ele precisa da boa desenvoltura das funções. Então, as funções com a linguagem, com a coordenação motora, o suporte afetivo e emocional. Então, é necessário, desde cedo e sempre, estar estimulando as crianças. Então, através de brincadeiras, conversas, jogos, sempre estar estimulando para que seja moldado o cérebro com essas funções, além de promover a criatividade e a imaginação. Então, a criança que está em movimento, ela é capaz de criatividade, né? Aumentar aquela criatividade, a imaginação, então, usar mesmo o lúdico, a gente fala muito do lúdico, mas as brincadeiras. Então, lúdico significa as brincadeiras. As atividades de concentração e atenção, elas ajudam muito a moldar o cérebro da criança. Então, eu escolhi algumas atividades para as famílias, né, fazerem com as crianças em casa. A idade pode ser entre 7 e 8 anos e depende muito do nível de aprendizado da criança. Então, podemos estar adaptando. Então, os jogos, ele promove a função dessas habilidades, né? Aumentar as habilidades de concentração e atenção e o raciocínio lógico. Então, ele vai desenvolver na criança ela conseguir saber lidar com situações que às vezes vai exigir ela ser mais ágil. Então, o raciocínio lógico vem para isso, para ela estar conseguindo resolver, ela ter aquela situação de controle emocional também, né? Porque ela precisa, às vezes, pensar rápido, agir rápido.
mas também não agir como se fosse, não que seja só uma simples alternativa, mas sim que seja uma alternativa pensada. O que estimula também é a autoconfiança, porque através dos jogos ela consegue lidar com então, vitórias e derrotas para o nosso caminho longo a seguir, para as crianças é muito interessante, porque através dos jogos, das atividades, elas conseguem lidar com essas situações, que muitas vezes não é fácil nem para nós adultos, então para elas também, através de vários jogos e atividades, elas conseguem ter esse suporte emocional e conseguir fazer com eficácia. Então, um dos motivos que eu escolhi esse tema também é porque sabemos que tem muitas famílias que estão com muita dificuldade com as crianças na hora de auxiliar nas atividades escolares. Então, a criança às vezes está usando algumas desculpas. Ah, tô cansado, ah, eu não consigo. Na sala de aula também acontece isso, só que eles têm um estímulo a mais porque tem a parte, né, de outras atividades. Ah, vamos terminar, porque tem outra atividade. Quem não conseguir terminar não vai fazer atividade, legal. Então, assim, tem a questão de, tipo, como se fosse uma concorrência também, porque, ah, fulano tá terminando, e cadê fulano? Fulano já tá quase. Então, fica aquela disputa entre eles também. E em casa não tem isso, né? Em casa ali o pai e a mãe às vezes tem que sentar do lado e ficar, vamos, vamos, vamos. Então, assim, tem uma dificuldade sim. Então, as crianças, elas estão um pouco. Tem algumas crianças que estão um pouco mais de dificuldade na parte de atenção. Então, às vezes, a família tá ali tentando ler e pede para a criança ler, e a criança, não, sabe, não tá prestando atenção, não tá sendo estimulado. Então, o que precisa é estimular mais essa atenção da criança. Então, propor a ela, acho que o primeiro de tudo fazer um planejamento. Então, fazer um planejamento da rotina, porque daí quando ela vê aquilo planejado, um quadro, dá para fazer um quadro, fazer uma folha sulfite, fazer um planejamento semanal. Ah, segunda, tal horário, você vai estar fazendo essa atividade. Depois desse horário, tal atividade. Então, assim, propor a ela ali um planejamento, porque daí ela já vai conseguindo ver aquilo e pensar, ó, tal momento eu vou estar livre, tal momento eu vou ter o meu horário livre para estar fazendo talvez o que eu mais gosto, né? Lógico, às vezes eles vão querer ficar só no celular, mas não. Tentar propor outros momentos bons. Então, assim, daí que entram essas atividades. Então, são atividades que envolvem mais a prática corporal, mas que trabalha muito o foco no olhar, a atenção e a concentração. Porque na hora da atividade, às vezes eles não estão concentrados, então é preciso que eles estejam também estimulados. Ah, eu quero fazer isso, depois vai ter uma atividade legal, vai ter como se fosse um bônus. Então, é necessário, às vezes, o pai e a mãe trabalhar isso. Daí tem outras alternativas. Familiar vai ajudar muito nisso, porque vocês vão estar, assim, sabendo administrar aquele tempo. Porque, às vezes, é muito difícil administrar o tempo. Tem atividade para fazer 9 horas da manhã, mas hoje já acordamos 11 horas. Às vezes vai acontecer, não tem problema também. A gente não pode se exigir, eu preciso fazer, cumprir tudo esse planejamento. Não, você pode colocar lá, por exemplo, o que eu fiquei devendo desse planejamento semanal. Daí você chama a criança, fala, ó, fulano, a gente esqueceu, a gente não conseguiu fazer isso devido àquilo, aquela outra atividade, vamos fazer isso amanhã, ou vamos fazer hoje, se der tempo. Trazer a criança também para ela estar ajudando a construir esse planejamento e ela mesmo saber administrar também, porque um planejamento ela vai usar para tudo na vida dela. Então, seja na escola, a organização, com os cadernos, com as matérias, com as aulas. Tem muitas crianças que elas já conseguem
saber qual aula que vai ter naquele dia, naqueles horários, o horário, né, da aula de educação física que eles gostam, então a hora do recreio, a hora, né, da leitura, então eles conseguem através de um bom planejamento. Eu vou falar um pouquinho sobre as atividades que eu vou propor aqui para as famílias e vou acrescentar também que são atividades que dá para fazer com materiais que tem dentro de casa, pode substituir com alguma outra coisa. A importância também de estar pedindo a colaboração das crianças para estar fazendo aquela construção do cenário ali da atividade. São coisas simples, mas que envolvendo eles, né, eles vão estar participando da construção e vai ficar mais estimulante para eles também estar fazendo aquilo. Então, a primeira atividade, ela destaca a atenção e o foco no olhar. Então, como eu já tinha falado, vai colaborar para o desenvolvimento das habilidades sociais. Então, a agilidade, a percepção, a ordem dos movimentos. Essa brincadeira traz bastante a questão da atenção na ordem dos movimentos e aquilo que em poucos segundos muda, né? Então, o que o cérebro consegue estar acompanhando aquilo com agilidade. Então, a brincadeira, você vai precisar de bolinha ou fruta, se você tiver alguma fruta ali, uma laranja, alguma coisa ali, pratos descartáveis. E envolver a música. É muito bom sempre envolver a música. Então, nessa atividade tem uma música bem legal, que daí ela meio que acompanha um pouco, assim, sabe? Então, também envolve isso, da criança às vezes estar prestando atenção na música, mas a música é mais, assim, para deixar mais animada a atividade, mas ela não tem nenhum comando, assim, que a criança tem que seguir naquele comando. Mas é bem interessante porque eles gostam bastante de trabalhar com música. Então, eles são os pratos descartáveis e a questão da bolinha ou fruta, que vai ser a primeira atividade. Então, no vídeo fica melhor de se entender vendo, né? Às vezes a gente consegue aprender somente vendo. Então, é bem legal essa atividade, eu acho que eles vão gostar bastante. A segunda atividade, ela envolve mais a estimulação das habilidades cognitivas. Então, a criança consegue se organizar melhor na leitura, questão de, escrever dentro de uma linha, parágrafo, respeitar ali as vírgulas, os pontos finais. Então, ela também é com música e ela já propõe um comando na música. Então, você vai precisar de uma garrafa descartável, pequenininha, para fazer como se fosse um chocalho. E dentro você vai colocar milho e pipoca. E nessa segunda atividade, você pode estar imprimindo desenhos de pipoca ou tá fazendo um desenho. Então, no vídeo vai ficar melhor para você estar entendendo, mas ela propõe no comando da música, a música se chama A Pipoca, a criança tá fazendo um movimento com o chocalho. Então, também precisa ter atenção para estar desenvolvendo a atividade conforme a música. A terceira atividade, ela também é bem dinâmica, você vai usar fita crepe e copo descartável. Então, você vai fazer uma espécie de labirinto numa mesa, num local ali que dê para você colar a fita crepe. E nesse labirinto, você vai explicar para ele que vai ter que movimentar o copo descartável. Só que não pode sair do labirinto, de dentro do labirinto. Então, ele vai ter que... Ah, mas como que ele vai movimentar o copo? Ou você pode trabalhar o sopro com ele, para ele movimentar, ou você pode simplesmente usar a folha de sulfite para abanar. Vai abanando, vai fazendo um movimento de vento e o copinho vai andando. E daí você pode estar envolvendo pontuação, pode colocar obstáculos nesse labirinto, dá para usar muita criatividade assim, para fazer coisas diferentes. Eu vou fazer um exemplo básico no vídeo, mas você pode estar adaptando. Tudo pode ser adaptado e vocês fazerem da forma que vocês acharem melhor, assim. Mas, lógico, pode também
fazer a primeira fase básico, né? Ah, você conseguiu, então vamos dificultar, vamos deixar um pouco mais difícil. E aumentando o nível, que isso eles gostam muito, porque quando eles fazem uma atividade e já de cara conseguem fazer e fazer o objetivo, eles querem desafios. Então dá para ajudar, dá para fazer bastante coisa também. A quarta atividade é uma atividade de precisão. Então vai envolver o arremesso. Então envolve bastante a prática corporal e também destaca a concentração. Você pode fazer o alvo como se fosse o alvo pode ser um balde ou uma bacia, né? Usando bolinhas. Então, não tenho bolinha de borracha, naquelas bolinhas de colorida. Faz uma bolinha com revista velha, com papel sulfite, folha de caderno que talvez foi usado como rascunho. Faz lá uma bolinha e tenta fazer em um ambiente mais com espaço, né, para estar fazendo também a parte dos arremessos e trabalhar a mão esquerda, a mão direita, falar assim, agora vai arremessar de baixo para cima, né, no alvo. De cima para baixo. E aí também envolver outros desafios para eles, né? Mas essa atividade é muito fácil, ele vai dar conta, não vai querer mais. Propõe mais desafios. Vamos aumentar a distância. Agora você vai arremessar virado de costas, com os olhos vendados. Vai ter que pular com a perna só do lado esquerdo. Vai trabalhando bastante a parte de esquerda e direita para eles também, que às vezes eles têm dificuldade ainda. Então, dá para inventar bastante coisas. Então, tem muitas dicas também na internet, dá para acrescentar mais coisas. Mas, assim, são atividades que eu tenho certeza que eles vão gostar, porque é um movimento, é uma forma também de lembrar as atividades escolares, assim, nas aulas de educação física, né? Então, eles adoram muito. Outra atividade, essa é a última. Ela envolve também bolinha, pode ser bolinha de ping-pong, porque daí pode ser bolinha de papel também, só que daí, para você às vezes dificultar um pouquinho, vai precisar que ela pinga no chão, né? Então a bolinha de papel não vai pingar. Mas veja ali se não tem uma bolinha de ping-pong, ou se for no mercado, às vezes tem aquelas maquininhas que vem aquelas bolinhas que você coloca uma moedinha lá de R$ 1, tem aquelas bolinhas. Então, você vai precisar dessa bolinha e vai precisar daquelas bandejas de 30 ovos, sabe? Você vai usar aquela bandeja como se fosse também o alvo. Então, nessa atividade, você vai trabalhar também o arremesso, a atividade de precisão, mas você vai precisar colocar para a criança, para ela estar pingando a bolinha, para estar tentando encaixar na bandeja. E nisso você também pode aumentar o nível e envolver ponto, ou envolver pontuação. Pode estar pintando usando pincel, tinta guache. Então, essas atividades mencionadas, elas vão estimular o desenvolvimento da criança e elas vão conseguir ter resposta a uma ação, porque às vezes o que está acontecendo é que as crianças estão expostas a situações e elas não conseguem ter uma resposta porque está faltando a ação. Então, as atividades que envolvem as habilidades lógicas, elas vão trazer isso para as crianças. Então, atividades que envolvem a concentração e atenção vai dar para a criança uma forma dela estar respondendo às ações de forma mais rápida. Então, contribuem para a memorização, para a concentração da criança, o raciocínio lógico, a agilidade, a resposta rápida, né, diante de uma situação, o conhecimento de regras, aprender a lidar com regras, a aprender a lidar com vitórias e derrotas. Então, tudo isso para eles nessa idade, às vezes é um pouco mais difícil. E fora da escola, às vezes se torna mais difícil ainda, porque nessa fase que eles estão em casa, eles não têm a referência do professor.
Então, acaba sendo a família o referência. Então, a atividade da pipoca, a gente vai estar utilizando uma folha de papel sulfite, pode estar fazendo o desenho da pipoca, pode estar pedindo para as crianças estarem fazendo o desenho também. Vai ser necessário desenhar 5 pipoquinhas. Essa daqui eu escolhi no Google, tem o desenho, ela faz parte da música do Bob Zoom lá, da Pula Pula Pipoquinha, ele tem o desenho. Daí eu fiz e 5 pipoquinhas. Então, vai ser necessário primeiramente fazer um treino. Então, o treino vai ser cada vez que tocar com a caneta, a criança vai fazer o movimento com o chocalho. Então, toca uma vez. Então, nesse ela fez 2 movimentos com o chocalho. Daí, toca no 3. Então, é importante fazer esse treino antes de estar colocando a música, porque a criança vai conseguir assimilar. Cada vez que você tocar com a caneta, vai ser a parte dela mexer com o chocalho. E na música já vai ter o comando, que é cada vez que falar POC. Então, é bem necessário que faça esse treino para ela estar fazendo o foco no olhar cada vez que você apontar para a pipoca, ela saber que ela tem que fazer aquele movimento. Então, se ir para a segunda, fazer os 2 movimentos. Eu vou estar colocando a música para ficar melhor agora, para vocês entenderem como que vai.
Então, agradeço a todos pela participação no vídeo. Espero que esteja contribuído de alguma forma para vocês. E desejo boas vibrações, que fiquem todos em casa, protegidos, e que tudo isso passe logo e que fique tudo bem. Beijos, até!